As doenças da tireoide afetam milhões de brasileiros. E alguns dos sintomas: cansaço, Queda de cabelo, unhas fracas, sono excessivo, ganho de peso. muitas coisas. Pode ser um hipertireoidismo, um hipotireoidismo. Em relação aos sintomas, né? Por conta da deficiência ou excesso, a gente vai ter diferentes sintomas em cada um. Como médicas, nós duas pegamos muitos pacientes falando: doutora, eu tenho tireoide. E essa é uma informação muito vasta. Existem várias doenças, né, Mariana? Existem muitas. Eu dou graças a Deus quando o paciente fala que tem doença da tireoide. Por quê? Pode ser um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, pode ser um nódulo na tireoide. É uma imensidão de sinais e sintomas que a gente caracteriza a doença tireoidiana. Então, ter tireoide é uma coisa boa. Só quem não tem é quem passa por cirurgia. E aí a gente avalia de uma outra forma. É verdade. As doenças da tireoide afetam milhões de brasileiros. E alguns dos sintomas: cansaço, Queda de cabelo, unhas fracas, sono excessivo, ganho de peso. muitas coisas. E Mariana Domingues, queridíssima, está aqui para falar sobre esse tema. Mariana, que é endocrinologista. Obrigada, Lívia, pelo convite, por estar aqui com vocês para tirar dúvida de milhares de pessoas, porque a tireoide envolve muitos sinais e sintomas, é muito frequente na nossa população e a gente não pode deixar de abordar esse assunto. É verdade. Então vamos começar pelas duas assim, principais, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma síndrome clínica que envolve a redução da concentração ou da ação dos hormônios tireoidianos. Agora, o hipertireoidismo é quando você tem um aumento do T3, T4 livre, um aumento da produção dos hormônios tireoidianos. Eu sempre gosto de dizer para o paciente assim: vamos pensar numa fábrica. A gente tem o hipotálamo, que vai sinalizar a produção de TRH, que envia a mensagem para a fábrica produzir o TSH. Só que os sinais e sintomas eles vêm da decorrência da redução de T3 e T4 livre, ou seja, os nossos produtos. Se a fábrica trabalha muito, ela aumenta a sua produção, TSH alto, às vezes não condiz com a quantidade de produto que a gente tem. Então está faltando o produto para a gente vender no mercado. Então a gente tem TSH elevado, T3 e T4 reduzidos. Isso eu posso caracterizar o hipotireoidismo. Já o hiper é o contrário, onde a gente tem uma redução do trabalho da fábrica e o produto fica estocado. Então, está em excesso essa produção. É mais ou menos assim que eu explico dentro do consultório. Foi um excelente exemplo, adorei, de verdade. Em relação aos sintomas, né? Por conta da deficiência ou excesso, a gente vai ter diferentes sintomas em cada um. Sim. Define melhor aqui o que cada um pode ter. Então, o paciente com hipotireoidismo é aquele que vai queixar de sonolência excessiva, de um cansaço, déficit de memória, depressão, irregularidade menstrual, infertilidade. É um paciente que vai acordar com um edema palpebral, um edema de face e constipação, dores nas articulações. A gente tem uma infinidade de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Já no hipertireoidismo, não é tão diferente. O que acontece é que o paciente tem palpitação, frequência cardíaca aumentada, pode ter uma hiperdefecação, ele vai ao banheiro muitas vezes, um emagrecimento inexplicado, é praticamente o oposto em alguns sintomas do hipotireoidismo. E alguns acabam que se repetem. Se repetem, exatamente. Sim. O que faz o diagnóstico ser mais difícil, assim, a gente ter que estar ali em conjunto com vocês, Com né? certeza. Porque é muito comum a gente pegar pacientes no ambulatório de ginecologia com as queixas. Sim. De endócrinas e de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo, né? Que se a gente falar só em queda de cabelo, unha fraca, a gente fala dos dois. Então tem que especificar melhor, perguntar mais para o paciente para a gente chegar a acertar o diagnóstico, né? Sim, com certeza. E tem alguma causa, sim, Mari? Quando a gente fala do hipotireoidismo, a gente pensa primeiro em causas primárias. Primárias é da onde? Da tireoide. A gente tem causas secundárias que vêm da hipófise e terciária do hipotálamo. Quando a gente fala no primário, é o paciente que tem doença de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, onde há aumento de autoanticorpos que destroem as células da tireoide. E a gente também tem uma população muito comum,
paciente oncológico que passa pelo tratamento de radioterapia e a produção hormonal não vai mais ser a mesma como antes. Ou aqueles pacientes que tinham o hipertireoidismo, a gente faz radioiodo e queima a célula tireoidiana e o paciente pode evoluir com hipotireoidismo. Então é outro cenário. E a gente não pode deixar também, Lívia, de comentar de medicações. Medicações, elas podem ser tóxicas à ação da tireoide, à célula tireoidiana. Amiodarona, interferon alfa, lítio. Então, aquele paciente que faz tratamento para depressão, o psiquiatra, neurologista, eles têm que ficar atentos porque a gente tem que trabalhar muito em conjunto. Sim, fazer os exames laboratoriais de rotina, né? Trazendo um pouco aqui para a nossa prática também de pré-natal, é super importante reforçar essa investigação do hipotireoidismo na gestação, ou mesmo do hiper, porque vai trazer várias consequências para o bebê, né? Restrição do crescimento, ameaça de parto prematuro, abortamento, quando a paciente não consegue engravidar, dificuldade para engravidar. Sim. Né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de mencionar, Mari? Não. O que eu acho importante a gente conversar é que o diagnóstico do hipotireoidismo, ele vai muito além do exame laboratorial. Então, como é que a gente faz a primeira investigação? Coleta TSH, T4 livre. Por quê? O T4 livre, Lívia, ele é o primeiro a reduzir. Quando o TSH ele aumenta, ele também estimula as deiodinases que fazem a transformação do T4 em T3, que é o hormônio ativo na periferia. Então, a gente vai colher o exame TSH, T4, T3, o T3 vai estar normal, porque ele ainda tem uma circulação eficiente ainda, só depois que ele vai reduzir. E aonde entra o anti-TPO? Num segundo momento. Qual é a causa do hipotireoidismo? Será que é uma doença autoimune? Aí a gente pede o anti-TPO, exceto naquela população que a gente tem dificuldade. Paciente, principalmente gestante, que a gente corre quanto tempo? Nós temos 9 meses de tratamento. O paciente chegou para mim, eu vou pedir TSH, T4 livre na primeira consulta da obstetrícia. Mas ela vai voltar em quanto tempo para você? Daqui a 2 meses? Daqui a 3 meses? E aí eu vou saber se é uma doença autoimune, se eu devo tratar, se vai mudar meu protocolo. Então a gente pede... Você também é uma das adeptas a solicitar o anti-TPO logo de cara, eu também. Eu sou. Eu também A gente peço. segue o guideline que o rastreio do hipotireoidismo é para todas, mas o anti-TPO, dependendo da situação que a gente tiver, a gente já pede para agilizar o processo, né? Porque se vier alguma coisa, a gente já trata, né? Ver e tratar, né? Sim. E na gestação, no início, a gente vê a paciente mensalmente. E depois que você acaba intervalando, e aí você não perde a oportunidade. Sim. Né? Gente, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Assina aí, ativa o sininho para você receber as notificações. A doença, tanto o hiper quanto o hipo, pode prejudicar na fala? Por incrível que pareça, pode. Principalmente o hipotireoidismo, onde a gente tem uma retenção hídrica, uma retenção de ácido hialurônico, você tem um mixedema, um edema na mucosa da laringe, e isso prejudica o paciente pode ter rouquidão. Agora, o paciente também pode ter um edema de língua, que a gente chama de macroglossia, que é aquela língua grande. Então, essas duas coisas podem prejudicar realmente a fala do paciente. E eles são, muitas vezes, encaminhados ao neurologista, porque eles acham que o paciente pode estar tendo um AVC, está alterando a fala, o que está acontecendo. Mas, de fato, a gente vai ter que trabalhar em conjunto, porque o problema está na tireoide. Tá certo. Quais são as possíveis complicações se a gente não tratar um hipotireoidismo? A piora dos sintomas que o paciente vem apresentando, se queixando. Qualidade de vida lá no pé, né? Lá no pé. O paciente chega pra gente, famoso surumbático, cabisbaixo, letárgico. E isso pode se agravar com o passar do tempo, porque tempo é hormônio. A gente precisa tratar o quanto antes. O paciente pode chegar num quadro a ter que ser internado, que é o coma mixedematoso, onde o paciente tem um fator desencadeante, vai chegar com a temperatura baixa, o que a gente chama de hipotermia, e vai ter alteração do nível de consciência. E aí o paciente tem que ser internado, realizar exames, a gente faz corticoide, entra com doses altíssimas de levotiroxina para tratar o paciente, porque é alta a mortalidade nesse quadro. Graças a Deus, eu na residência eu tive um caso desse e a gente não vê com frequência. Mas os pacientes muitas vezes
podem chegar tarde pra gente no consultório. É verdade. E uma outra situação também, que a gente estava falando até no início, né? Doutor, eu tenho tireoide. Isso é super vago, não quer dizer nada, existem várias doenças. Quando a gente tem um hipertireoidismo, a gente pode ter que retirar a glândula. Quando tem um nódulo na tireoide, a gente pode ter que acabar removendo tudo. E depois essa reposição ela é feita com medicamento, certo? E é muito nítido, Lívia. Muitos pacientes chegam pra gente assim, doutora, eu era uma pessoa antes da cirurgia da tireoide, hoje eu sou outra. E aí fica difícil a gente acertar logo de cara da cirurgia a dose certa que aquele paciente precisa. Porque mesmo que ele tenha um Hashimoto, ele ainda tem uma pequena produção hormonal. E a gente faz a reposição a mais. E aí quando ele não tem a glândula, a gente vai tateando. A cada 6 semanas colhe o exame de sangue para acertar o que é a base, o que é o fundamental para o paciente manter o metabolismo da melhor forma. Sim, existem tratamentos, ainda mais hormonais, que você tem que ter paciência, que não vai ser de cara, né? Não. Isso na nossa prática da ginecologia também. Agora sim, quem tem hipotireoidismo pode ter depressão? Pode. 30% dos pacientes com depressão têm hipotireoidismo. E os pacientes com hipotireoidismo, 50% deles, Lívia, têm sintomas depressivos. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Aí a gente tem que prestar atenção. Aquele paciente que tem o diagnóstico de doença de Hashimoto, tireoidite Hashimoto, ele tem 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver depressão. E quando a gente fala em neuroinflamação, aonde é a base disso? É o intestino. E muitas pessoas não perguntam como que está o hábito intestinal. Então, a gente tem que abordar o paciente como um todo. Agora, o mecanismo dessa inflamação é pela presença do autoanticorpo, do hipotireoidismo em si e o estresse oxidativo. Entendi. Então, não tem como a gente abordar como uma doença que acomete só a glândula que está na cervical. É uma doença sistêmica. Entendi. O que é muito sério, que tem que chamar a atenção tanto dos pacientes como para os médicos de uma forma geral, né? E na fertilidade também. Faz parte da investigação de infertilidade e solicitação de exames laboratoriais para avaliar a tireoide. Sim. 20% das mulheres que buscam a causa da infertilidade, elas têm doenças tireoidianas. E aí, eu lembro sempre as pacientes que é o seguinte, quando você tem o hipotireoidismo, o seu ciclo ele não é como antes. E às vezes você vai ter a ovulação e às vezes você não vai ovular. Então a gente precisa do período certo para ter a fecundação. Se você ovula antes, ovula depois, como é que a gente vai garantir que isso aconteça? Assim como a redução do T4, você tem uma fase lútea em torno de 12 a 16 dias, o período da ovulação até a próxima menstruação. Aí, com o hipotireoidismo, esse período fica curto, menor do que 10 dias. Como que aquele ambiente onde já aconteceu a fecundação, ele não está preparado. O endométrio, ele não está preparado para manter aquela gestação. Aí vale a atenção mais uma vez. Pacientes que têm TSH e T4 livre, normais, mas tem anti-TPO positivo, procura o endocrinologista, se prepara para engravidar, porque todas as fases reprodutivas, toda a fase da reprodução no feminina, ciclo menstrual ali, vai estar... depende dos hormônios tireoidianos. É verdade. A gente precisa reforçar isso, né? Isso é muito importante. E a pergunta de milhões. Você sabe qual que é, né? E o peso, e o ganho de peso? Porque também tem muita gente que coloca a culpa do ganho de peso na tireoide, né? No hipotireoidismo, né? Com certeza. Como já diria Ronaldo Fenômeno, né, gente? Ele acredita até hoje que o ganho de peso dele é pelo hipotireoidismo. Mas o que a gente tem, toda a literatura, meta-análise, estudos, ensaio clínico randomizado que a gente tem de melhor disponível, a gente tem retenção hídrica. É um aumento de água mais ácido hialurônico. É um ganho mais ou menos de 3 a 6 quilos, levando muito alto subindo isso. Lá no... Mas é muito pouco. A gente não tem um aumento do tecido adiposo. Então, o ganho de peso é retenção hídrica, que você repõe o hormônio tireoidiano e o paciente já desincha, né? Já melhora. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que foi muito válido falar sobre a tireoide, as doenças que acometem ela.
E vamos fazer um outro tema também, né? Com Diabetes certeza, ou alguma com outra coisa certeza. do endócrino que eu adoro. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para vir mais vezes. Muito obrigada. Momento Moderna chegou ao fim. Ativa o sininho, se inscreve no canal para toda terça-feira você receber um vídeo novo. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.